Será que vale a pena ainda se basear no último edital do MPU, considerando que houve mudança de banca? Se você vai fazer o concurso do MPU e ainda está em dúvida sobre focar ou não o conteúdo programático do último edital, este vídeo é para você. Vem comigo que eu quero te explicar o que eu faria e a minha percepção sobre essa mudança de banca e o impacto que isso traz no fato de você se basear no último edital. Bom, me chamo Bruno Mendes, sou analista do MPU, atualmente lotado no Ministério Público Federal, ex-analista de TRT, ex-agente administrativo do Ministério do Trabalho, aprovado na OAB, no concurso do INSS, entre outros concursos federais. Eu estou aqui para te dizer que eu conheço a sua dor e é por isso que eu quero te ajudar a ser mais um na posse. Então, calma, com resiliência, estratégia, focando na melhor forma de estudar, você vai alcançar a sua posse e vai ter a sua mudança de vida, porque eu posso te afirmar que alcançar a posse transforma a nossa vida. E esse certamente é o propósito de Deus para você. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, o último edital foi em 2018 e esse concurso foi organizado pelo SESP, atual SEBRASP. E eu quero contextualizar isso da seguinte maneira. Nós tivemos uma alteração de SEBRASP para FGV, todos sabem, essa altura do campeonato, e, de uma certa forma, há um impacto principalmente no que diz respeito ao estilo das questões. Bom, na prova de 2018, seja tanto na prova de analista quanto na prova de técnico, as questões objetivas foram na modalidade certa ou errada, sendo que uma questão errada não lava uma certa. E isso realmente faz diferença na forma de você jogar, na forma de você fazer a prova, porque exige uma estratégia ainda melhor, e eu não quero entrar nesse mérito aqui. O fato é que, atualmente, as questões são de múltipla escolha, com 5 opções, considerando que esse é o estilo da FGV. Então, nesse sentido, houve sim um impacto considerável por conta dessa mudança de banca. Agora, em relação ao número de disciplinas e também quais disciplinas serão cobradas, eu acredito que não haverá mudança. Uma mudança, pelo menos, substancial no seu estilo de estudar ou no seu foco em relação às disciplinas. Por quê? Porque nós vamos perceber que, principalmente no cargo de analista de direito, o nome do cargo é analista do MPU /direito. Nesse cargo, que é um cargo privativo de bacharel em direito, as disciplinas específicas, e daqui a pouco eu vou abrir o conteúdo programático para acompanhar juntamente com você, as disciplinas específicas, elas estão intimamente ligadas com cada ramo do MPU. Nós sabemos que o MPU, o Ministério Público da União, constitucionalmente falando, se subdivide em 4 ramos. Mas, descartando aqui para o nosso tema o Ministério Público do Distrito Federal, porque a temática dele não vai te trazer uma matéria nova, em contrapartida, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal possuem atribuições que demandam disciplinas específicas. Então, se você é bacharel em Direito e pretende concorrer para o cargo de analista de Direito, do MPU Direito, as disciplinas do último edital já estão relacionadas com sub-ramos do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, melhor dizendo. Isso significa dizer que, em relação a esse cargo, eu acredito que, no mínimo, 80% do conteúdo programático será mantido. Bom, em relação ao Ministério Público Federal, as 6 disciplinas básicas para quem já está acostumado com concursos jurídicos, que são Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil, Penal e Processo Penal, são atribuições. O Ministério Federal tem uma atribuição tão grande, gente, que não se limita a essas matérias. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero te dizer que, comumente, em relação ao concurso, essas 6 disciplinas são as que sempre estarão presentes em conteúdos programáticos de cargos privativos de bacharel em Direito. Ok? Agora, pensando no Ministério Público do Trabalho, você, com certeza, vai precisar dominar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Da mesma forma, em relação ao Ministério Público Militar, você precisará
enfrentar as disciplinas Direito Militar e Direito Processual Militar. Então, se você será candidato, você vai almejar, vai buscar o seu cargo de analista e eu quero que você seja meu colega analista. Na especialidade Direito, não se assuste com o tamanho do seu conteúdo programático em relação ao número de disciplinas. Por que eu digo em relação ao número de disciplinas? Porque dentro de cada disciplina, você vai perceber, quando eu abrir o edital, que o número de itens dentro de cada disciplina não é tão grande e assustador, considerando que são muitas disciplinas. Então, pelo menos em relação ao edital organizado pelo Sebrasp, dentro de cada disciplina, Direito do Trabalho, por exemplo, você não vai encontrar um conteúdo programático tão robusto como o de analista judiciário de TRT. Da mesma forma, em relação a direito militar ou direito processual militar. Agora, em relação ao cargo de técnico, Bruno, será que haverá diferença? Bom, em relação ao cargo de técnico, eu acredito que as disciplinas básicas serão mantidas e as específicas, em sua boa parte também. E aqui, a grande diferença aqui, que eu quero frisar com vocês, pode ser que haja inclusão de algumas disciplinas desse cargo. Por quê? Porque no concurso de 2018, o requisito para tomar posse nesse cargo era simplesmente ter o nível médio. Atualmente, em que pese a existência das ADIs que foram ajuizadas pelo Procurador-Geral da República questionando formalmente a lei. Por que eu digo formalmente? Por uma questão de iniciativa, a lei seria inconstitucional, então ele não questiona se ele concorda ou não com o técnico ter como requisito o nível superior. Então, em que pese a existência dessas ADIs, se o edital for lançado amanhã, por exemplo, o requisito vai ser nível superior. E eu acredito que ele será lançado com o cargo de técnico tendo como requisito a existência de nível superior. Então, provavelmente, o conteúdo programático não vai ser da mesma extensão que o último. Então, eu acho que será mantida a disciplina administração, e aqui eu vou abrir com você o conteúdo programático. Eu acho sim que serão mantidas as disciplinas arquivologia, administração e AFO. Agora, talvez não como noções, porque noções é algo mais superficial, demanda um conhecimento mais raso. Com a exigência do nível superior, talvez haja uma exigência mais aprofundada. Ok? Então, gente, olha que interessante. Tudo que a gente conversou agora focou nas disciplinas específicas. Em relação aos conhecimentos básicos, talvez a FGV, talvez não, a FGV certamente colocará sua identidade. Cobrança de raciocínio lógico, português certamente vai ser abordada, é uma matéria que vai cair, mas também acho que serão preservadas essas disciplinas aqui, ó. Acessibilidade e ética no serviço público e legislação aplicada ao MPU. E eu quero te dizer, para quem ficou até nesse momento, para quem ficou nesse vídeo, eu vou até voltar para essa câmera aqui, ó. Bom, eu quero te dizer que o grande segredo para ter um bom desempenho no concurso do MPU é o foco na Lei Complementar 75. Uma disciplina coringa, principalmente no que diz respeito ao cargo de analista, porque há uma interseção dessa disciplina com outras disciplinas, como direito constitucional, processo civil, processo do trabalho. Ou seja, o regime jurídico do MPU, ele também pode ser abordado em disciplinas como direito constitucional, considerando que há na Constituição um capítulo específico para esse tema. Então, o próprio Ministério Público, em sua origem, possui matriz constitucional. No processo civil, há também um capítulo no CPC sobre isso, no Código de Processo Civil. Portanto, saiba que o estudo da Lei Complementar 75 é pré-requisito para o seu bom desempenho. E o seu bom desempenho é pré-requisito para a sua posse. Então, voltando aqui no conteúdo programático, direito administrativo. Olha o tamanho desse conteúdo. Definitivamente não tem a mesma extensão que um direito administrativo comumente abordado em outro cargo. Mas por que isso?
porque convenhamos que há um número considerável de disciplinas. Direito administrativo, constitucional, direito do trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil, penal, processo penal, militar, processual militar. Direito processual penal militar. 10 disciplinas específicas. Mas, olha aqui, quem ouve isso sem se aprofundar no conteúdo programático, no edital, que deve ser o seu norte de estudo, se assusta. Mas são apenas 9 itens. Então, gente, essa mudança ela pode ter um impacto muito maior no que diz respeito ao estilo da banca. Mas em relação ao conteúdo programático, eu acredito que ele deve sim continuar sendo o seu norte, principalmente agora que o edital é iminente e não tem como fugir muito do que foi cobrado no último concurso, sobretudo em relação ao cargo de analista do MPU. Direito, por exemplo, ou melhor, analista do MPU Direito. Então, se você é bacharel em Direito e quer fazer o concurso para o cargo de analista, estuda essas 10 disciplinas, além da Lei Complementar 75. Se você vai fazer para o cargo de técnico, aguarde um incremento no seu conteúdo programático, porque agora você tem como requisito o nível superior, mas também eu acredito que vai cair AFO, vai cair noções de administração, arquivologia. Sinceramente, na prática, olhando para o dia a dia do servidor, com tudo virtual, não sei se teria tanta ainda necessidade de uma disciplina como essa. Mas depende da banca. Resumindo, se você quer se tornar servidor do MPU, foque na Lei Complementar 75. Foque na Lei Complementar 75. Ela será crucial para a sua aprovação e continue se baseando no último edital em relação ao conteúdo programático. Ok? Gente, para finalizar, eu quero enfatizar a necessidade de você ter resiliência. Nesse momento, a sua resiliência, que nada mais é a capacidade de algo que foi pressionado, que foi assim, amassado, voltar ao seu estado anterior, olha que interessante. Essa característica, ela é a principal característica de alguém que almeja um cargo público. E esse esforço de continuar sendo resiliente vai te proporcionar uma vida melhor daqui a alguns meses. Esse é meu desejo para você. Eu acredito que com o trabalho e com a vontade de Deus se unindo, você alcançará esse momento tão marcante para você e para sua família. Conte comigo nessa caminhada, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo em relação a essa dica. Não conte essa dica da Lei Complementar 75 para quem não assistiu esse vídeo. Mande esse vídeo para a pessoa e diga assim, olha, tem uma dica aí no meio do vídeo essencial para a sua aprovação. Vem comigo e seja mais um na posse.